A prática da espionagem não é recente. Hoje sabemos que o antigo Império Egípcio e o Império Romano encaminhavam espiões a fim de descobrir o segredo de seus inimigos. Além disso, filmes de Hollywood sobre espionagem já fazem parte da cultura popular. A franquia James Bond talvez seja a principal causa desse fenômeno. O que muitos não sabem é que a história que deu origem ao enigmático agente secreto da MI6 teve como inspiração a vida de um sérvio, que hoje é um dos espiões mais conhecidos da história. Duško Popov nasceu em Titel, uma cidade na Sérvia, em 10 de julho de 1912. Sua família era extremamente rica, possuindo negócios que iam desde bancos até indústrias. Como consequência de nascer em uma família abastada, Duško teve uma ótima educação, apesar da instabilidade mundial da época devido à Primeira Grande Guerra. Até seus 16 anos ele frequentou colégios britânicos e franceses, e com 18 anos Duško entrou na Universidade de Belgrado, na Sérvia, para estudar Direito, e em 1935 estava na Universidade de Friburgo, na Alemanha, para completar o seu doutorado. Embora fluente em francês e italiano, a ideia de continuar seus estudos na Alemanha não parecia uma ideia lógica, porque embora poliglota, alemão era a língua que Duško tinha menos habilidade. Mas isso não o impediu. Na verdade, Duško viu uma certa oportunidade, já que a Alemanha praticamente dominava o sudeste da Europa. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, Adolf Hitler foi apontado como chanceler em janeiro de 1933, e Duško era um ferrenho crítico do nazismo. Mas como sabia que a centenária Universidade de Friburgo era uma das instituições mais antigas e respeitadas da Europa, não se importou muito. Afinal de contas, só precisaria estar lá por 2 anos. Os prós eram maiores do que os contras. Durante seus estudos na universidade, Duško conheceu Johan Jebsen, mais conhecido como Johnny, e acabou, no fim das contas, por tornar-se seu amigo. A Universidade de Friburgo era notoriamente conhecida pelo seu alto nível de pensamento crítico. E Duško e Johnny, como de se esperar, participavam dos debates nos clubes estudantis. Após inúmeros discursos pró-democracia, Duško foi preso pela Gestapo, a polícia secreta nazista, em 1937, sob acusações de ser um comunista. Após 8 dias de intenso questionamento, Duško foi enviado a um campo de concentração. Felizmente, seu amigo Johnny ligou para seu pai, Milorad Popov. E como a família Popov era extremamente rica, possuía também um certo grau de influência política. E após alguns desdobramentos por parte do pai, Duško foi libertado sob a ordem de sair do território alemão em até 24 horas. Após o incidente, Duško volta para Belgrado. Algum tempo depois, com a explosão da Segunda Grande Guerra, Duško recebeu um telegrama do seu amigo Johnny, que mais tarde revelou fazer parte da Abwehr, o serviço militar de inteligência dos alemães. Duško sabia que Johnny era tão antinazista quanto ele, e viu aí uma ótima oportunidade em mãos. Johnny pediu a Duško que criasse uma lista de possíveis colaboradores, para quando a Alemanha ocupasse a França. Após algum tempo, a lista estava nas mãos dos alemães. Entretanto, o que os alemães não sabiam é que a lista foi duplicada por Duško e entregue à embaixada britânica em Belgrado. Pouco tempo depois, Johnny apresenta a Duško o seu chefe, Ernst Munzinger, tenente-coronel da Abwehr, e agradece Duško pela ajuda na confecção da lista e oferece a oportunidade de atuar como espião na alta sociedade britânica sob serviço dos alemães. Enquanto esperava para dar a resposta, Duško vai até a MI6, Agência Britânica de Inteligência, onde oferece seus serviços como agente duplo. Pouco tempo depois, a proposta foi aceita. A partir daqui, os britânicos conheceriam Duško sob o codinome Scout. Em seguida, Duško informa a Abwehr de que aceitaria ser um espião pelos alemães. Seu codinome, Ivan. Duško tornava-se oficialmente um agente duplo. Fazer parte da Abwehr e da MI6 significava que ele estaria sob nenhuma proteção, uma vez que espiões estavam excluídos das Convenções de Genebra, que são tratados que definem as leis internacionais sobre direitos humanos. Resumindo, se ele fosse descoberto por qualquer um dos lados, eles poderiam fazer o que quiser com ele. Durante as próximas semanas, Duško teve de criar um disfarce legítimo. O disfarce perfeito foi como consultor de importações e exportações. Assim, ele poderia viajar a Lisboa, em Portugal, sem levantar suspeitas. Pelo fato de Portugal ter se mantido neutro durante a guerra, era comum que Lisboa se tornasse um centro de espiões, grande parte deles britânicos e alemães. Um dia, enquanto realizava seu trabalho de agente duplo, a BMW de Duško quebrou. O motorista de seu pai, Božidar, acabou por dirigir para Duško até que ele conseguisse seu carro de volta. Algumas semanas depois, Johnny vai de encontro a Duško. Ele estava extremamente agitado e com toda razão.
Johnny mostrava páginas e mais páginas de todos os lugares visitados por Dusko e todas as pessoas com quem ele conversou durante as últimas 2 semanas. Lembram de Munzinger, o chefe do Johnny? Ele havia colocado Bozidar, o motorista da família, para espionar Dusko. Bozidar sabotou a BMW de propósito. Dusko percebeu que enquanto Bozidar existisse, ele seria uma ameaça. 2 dias depois, Bozidar foi encontrado morto com tiros em Belgrado. Pouco tempo após encobrir seus passos, Dusko recebeu um pedido dos alemães para recrutar mais 2 agentes para espionar os britânicos. Ele escolhe Dick Metcalf e Fredden Gartner, com quem Dusko estava, curiosamente, tendo um caso. Os britânicos então trocam o codinome de Scout para Tricycle. Popov estava agora comandando 2 agentes duplos, o que facilitaria a tarefa de enganar os alemães. Depois de se certificar que os nazistas tinham 100% de confiança no seu trabalho, Dusko arquitetou um plano, conhecido como Operação Midas, para criar um esquema em que os alemães investissem dinheiro de forma errônea para custear as operações de espionagem britânicas. Confiando na ideia de Dusko, os nazistas lhe entregaram $50 mil, o que é quase $1 milhão nos dias de hoje. Restava apenas o trabalho de entregar o dinheiro roubado para os britânicos. Durante uma noite, Dusko entrou em um cassino em Portugal com todo o dinheiro em mãos. Junto com ele estava Ian Fleming, um agente de inteligência que foi enviado para se certificar de que Dusko não fizesse nenhuma besteira com o dinheiro. No cassino, um empresário levantou-se e disse que apostaria com alguém em uma partida de baccarat, um jogo de cartas de baralho, e que não importaria a quantia de dinheiro envolvida. Dusko então sentou-se e colocou na mesa toda a quantia de $50 mil, e todo o cassino simplesmente ficou em silêncio. Ian Fleming logo imaginou que Dusko estava prestes a acabar com toda a operação. O empresário perguntou se o cassino iria ajudá-lo caso ele perdesse a aposta de $50 mil com Dusko. E após saber que eles certamente não iriam ajudá-lo, o empresário, com medo de perder todo o seu dinheiro, simplesmente abandonou a mesa. Enquanto retirava a quantia da mesa, Dusko reclamou que o cassino não deveria permitir que apostadores irresponsáveis pudessem participar. Ian Fleming observou, mas simplesmente não acreditava que aquilo tinha realmente ocorrido. Ian, anos mais tarde, além de ser um agente de inteligência, ficou conhecido por criar os livros da saga James Bond, que renderam diversas adaptações para vários filmes. E muitos sugerem que a cena do cassino, essa aí mesmo, foi inspirada por esse ocorrido. Após isso, a próxima tarefa dada pelos alemães foi estabelecer uma rede de espionagem dentro dos Estados Unidos, país no qual Dusko também ajudou, alimentando-os com informações dos alemães. De acordo com Dusko, em uma entrevista pós-guerra, os alemães estavam muito interessados em informações da base de Pearl Harbor. De acordo com ele, a informação foi repassada diretamente para o FBI, mas não foi repassada para o exército americano. Cerca de 4 meses depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, e os Estados Unidos estavam oficialmente na guerra. E a gente se pergunta, será que o ataque poderia ter sido evitado? Dusko continuou a dar informações erradas para os alemães, incluindo 2 operações. Uma os fazendo acreditar que os aliados iriam desembarcar tropas na Grécia e na Sardenha, e em outra, dizendo que o fronte ocidental seria aberto bem ao norte da Normandia. O desempenho de Dusko na guerra lhe deixou conhecido mundialmente. Com o fim dos conflitos, em 1945, Dusko se mudou para a França e, em 1981, morreu por agravamento dos problemas de saúde causados pelo alto consumo de cigarros e bebidas. Dusko Popov havia vivido e morrido como um verdadeiro 007. Mas, de acordo com ele, ele duvidava de que um James Bond de carne e osso durasse 48 horas como espião. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de se inscrever e dar aquele joinha. Você está no Singularista, um abraço e até a próxima.